Meu amado irmão, minha amada irmã, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, aquela paz que o mundo não pode dar, e que excede todo o nosso entendimento, encontre agora um lugar de repouso em seu coração. Neste novo amanhecer, nesta manhã, que se desdobra como um presente merecido das mãos do Criador, eu convido você a se aquietar. Não importa o que ficou para trás no dia de ontem, as preocupações que já tentam assaltar a sua mente sobre o dia de hoje, ou a ansiedade sobre o que o amanhã trará. Por alguns instantes, permita-se apenas ser. Respire fundo. Sinta o ar enchendo seus pulmões, um sinal da vida que pulsa em você, um dom de Deus. Sinta a presença dele, que se achega sutil e poderosa, como a brisa suave que tocou o profeta Elias. Ele está aqui, não em um templo de pedras, mas no templo do seu coração. Ele está aqui, e o seu desejo mais profundo é conectar-se com você. É ter a sua atenção, o seu ouvido, a sua alma. Sei que muitas vezes a jornada é árdua. Sei que o coração humano conhece vales de sombra, desertos de solidão e noites escuras de aflição. Talvez você tenha chegado a esta oração sentindo um peso nos ombros, um fardo que parece pesado demais para carregar. Talvez o seu sorriso esconda lágrimas que só você e Deus conhecem. Talvez o silêncio da sua casa grite mais alto do que qualquer barulho lá fora. É para você, que se sente assim, que a palavra de hoje vem como um pasca. É para o seu coração, cansado e sobrecarregado, que o convite de Jesus ecoa através dos séculos. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Hoje, nosso refúgio, nossa inspiração e nosso guia será o Salmo 32, um cântico de sabedoria e libertação escrito pelo rei Davi, um homem que conheceu o topo da glória e o fundo do poço do desespero. Um homem segundo o coração de Deus, mas que também conheceu a dor profunda do pecado e a beleza restauradora do perdão. Vamos mergulhar juntos nesta verdade, não como meros leitores, mas como participantes vivos da graça que flui destas palavras. Davi começa com uma explosão de alegria, uma declaração, que é o destino de todo aquele que se lança nos braços do Pai. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há engano. Ouça essa palavra. Bem-aventurado. Feliz. Mais do que feliz, plenamente realizado. Duplamente abençoado. Esta é a promessa de Deus para você. Nesta uma felicidade que não depende das circunstâncias, da sua conta bancária, do seu status de relacionamento, ou da sua saúde. É uma felicidade que nasce de um estado de alma. A alma que foi perdoada. Pense nisso por um instante. O que significa ter a transgressão perdoada? A palavra hebraica para transgressão aqui fala de uma rebelião, de quebrar a lei deliberadamente. É o nosso desejo de seguir o nosso próprio caminho, longe de Deus. Ter isso perdoado é como se Deus olhasse para nossa rebeldia e, em Cristo, dissesse: eu não me lembro mais disso. Está pago, está cancelado. E o pecado coberto? É errar o alvo. É a nossa falha, nossa fraqueza, nossa incapacidade de atingir o padrão de santidade de Deus. Ter o pecado coberto é imaginar o manto da justiça de Cristo sendo colocado sobre a nossa nudez e vergonha. Deus não olha mais para nossa falha, Ele olha para a perfeição do seu Filho, Jesus, que nos cobre. Ele não joga os nossos erros em nosso rosto. Pelo contrário, Ele os lança no mar do esquecimento. Que amor é esse? Que graça incalculável é essa? Mas antes de chegar a essa felicidade, a essa bem-aventurança, Davi nos mostra o caminho doloroso que ele mesmo trilhou, o caminho do silêncio, da falta de confissão. E talvez, meu irmão, minha irmã, essa seja a sua realidade neste exato momento. Ouça com o coração a confissão de Davi no verso 3. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos, pelo meu bramido, em todo o dia. Você consegue sentir a agonia nestas palavras? O silêncio sobre o erro não trouxe paz pro tormento, um silêncio exterior, que gerava um barulho ensurdecedor por dentro. Um bramido, um gemido constante, uma angústia que não cessava. O peso do pecado não confessado, da culpa não resolvida, tem um efeito físico. Envelheceram os meus ossos. É uma dor que vai até a medula. É a falta de energia, o cansaço crônico, a tristeza que parece não ter fim. É o corpo padecendo. Pela enfermidade da alma, ele continua no verso 4. Porque de dia e de noite, a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. A maldade, que normalmente é para nos abençoar e guiar, pesava sobre ele, não como um castigo de um tirano,
mas como a disciplina amorosa de um pai que deseja que o filho volte para o caminho certo. Era a convicção do Espírito Santo, um incômodo na consciência, a certeza de que algo estava terrivelmente errado. E o resultado? O meu humor se tornou em sequidão de estio. A palavra humor aqui pode ser traduzida como seiva, a força vital. Davi estava secando por dentro. Toda a sua alegria, sua vitalidade e sua força estavam sendo consumidas como a grama sob o sol escaldante do deserto. A vida perde a cor, o sabor, o propósito. O pecado não confessado é um ladrão. Ele rouba nossa alegria, nossa paz, nossa força e nossa comunhão com Deus. Ele nos isola em uma prisão de angústia, enquanto fingimos para o mundo que tudo está bem. É o sorriso forçado, a conversa vazia, a sensação de ser uma fraude. Você se identifica com essa sequidão? Com esse gemido silencioso? Com essa força que se esvai? Saiba que há uma saída. Davi nos mostra a porta. E aqui, meu amado, minha amada, está o ponto de virada. O momento em que a escuridão começa a se dissipar, para dar lugar à aurora da graça. É o passo de fé, o ato de coragem, a rendição que muda tudo. Verso 5. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Que o verso poderoso. A mudança aconteceu quando o silêncio foi quebrado. Confessei-te. Ele parou de se esconder, parou de fingir. Ele abriu o coração diante de Deus, sem desculpas, sem justificativas. Ele chamou o pecado pelo nome. A minha maldade não encobri. Ele tirou a máscara, expôs a ferida, mostrou a sujeira. E qual foi a resposta de Deus? Medo, raiva, condenação? Não. A resposta foi imediata e libertadora. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. No exato instante em que a confissão brotou do coração de Davi, o perdão de Deus o encontrou. Não há um período de carência. Não há uma penitência a ser paga. O perdão de Deus é um dom liberado pela fé no sacrifício de Jesus e ativado em nossa experiência pela confissão sincera. O mesmo apóstolo João nos diria, séculos depois, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. A fidelidade e a justiça de Deus garantem o nosso perdão. É fiel porque ele cumpre a sua promessa. É justo porque o preço já foi pago por Jesus na cruz. Seu perdão não é um talvez, é uma certeza para o coração que se arrepende e confessa. Por isso, nesta manhã, eu te convido a fazer o mesmo. Talvez haja algo, um ressentimento, uma mentira, um hábito, uma palavra áspera, um pensamento impuro, que você tem escondido no porão da sua alma. O Espírito Santo, com amor, está trazendo isso à sua mente agora, não para te acusar, mas para te libertar. Use este momento, aí onde você está, para confessar ao Senhor. Abra o seu coração, sem medo. Diga a Ele, entregue a Ele, permita que a cura comece. Permita que a secura dê lugar a rios de água viva. Permita que o peso seja substituído pelo alívio do perdão. A partir dessa confissão, a nossa relação com Deus muda drasticamente. De um Deus cuja mão pesava, passamos para um Deus que é refúgio e proteção. Veja o que diz o verso 6 e 7. Pelo que todo aquele que é piedoso, orará a ti, a tempo. Deitei para no transbordar de muitas águas, estas não lhe chegarão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da angústia. Tu me cinges de alegres cantos de livramento. Uma vez que experimentamos a alegria do perdão, aprendemos o caminho. Aprendemos a correr para Deus, e não para longe dele. Ele se torna o nosso lugar seguro, o nosso esconderijo. Quando as muitas águas da vida ameaçam nos afogar, menos as crises financeiras, os problemas de saúde, as decepções, os medos, elas não nos alcançarão, porque estamos abrigados nele. Ele não promete que não haverá tempestades, mas ele promete ser o nosso abrigo seguro no meio delas. E mais do que isso, ele nos cerca, nos envolve, com alegres cantos de livramento. A trilha sonora da nossa vida muda, o gemido de angústia é substituído por canções de alegria pela salvação, pelo cuidado, pela fidelidade de Deus. A presença dele não é mais um peso, mas uma festa, uma celebração da sua bondade que nos resgatou. Essa é a vida que ele tem para você. Uma vida de intimidade, segurança e alegria transbordante, que nasce de um coração limpo e perdoado. Sei esta oracal. Se esta conversa sincera com o Pai está tocando o seu coração e trazendo esperança e paz à sua alma nesta manhã, te convido, com muito carinho, a se inscrever aqui no nosso canal, ou a fazer isso. Você nos ajuda a continuar espalhando essa mensagem de fé e nos permite caminhar juntos diariamente. Deixe a sua curtida, o seu gostei,
como um sinal, um amém, a esta palavra. É um gesto simples, mas que faz com que esta oração chegue a mais corações que precisam ser alcançados. E se o Espírito Santo colocar alguém no seu coração, agora, alguém que você sabe que está passando por um deserto, que está carregando um fardo pesado, compartilhe esta oração com essa pessoa. Seja você um instrumento de Deus para levar alívio e esperança a quem precisa. Agora, respire fundo mais uma vez. Sinta o alívio que o perdão traz. Sinta a segurança de estar no esconderijo do Altíssimo. O coração foi limpo, a comunhão foi restaurada. Mas a jornada não termina aqui. Na verdade, ela está apenas... Uma vez perdoados e abrigados, surge uma pergunta fundamental. Como viver essa nova vida? Como não voltar aos mesmos erros? Como caminhar de forma que agrade ao coração do Pai? Davi, inspirado por Deus, nos dá a resposta nos versos seguintes do Salmo. Deus mesmo nos faz uma promessa maravilhosa de direção e cuidado. E é sobre essa promessa, sobre como entregar a nossa teimosia e aprender a ser guiado pelo olhar amoroso de Deus, que nós vamos mergulhar na segunda parte desta nossa oração da manhã. Prepare o seu coração para receber a instrução do Mestre, para entregar o controle e experimentar a beleza de ser conduzido pela mão daquele que sabe o caminho. E agora, meu irmão, minha irmã, com um coração mais leve, abrigado no esconderijo do Altíssimo, tendo provado a doçura do perdão, nós avançamos. A primeira etapa da nossa jornada nesta manhã foi o reencontro com a graça, a maravilhosa descoberta de que nosso Deus é um Deus que perdoa, que cobre as nossas transgressões e nos cinge com cânticos de livramento. Mas o que fazer agora? Como caminhar a partir deste lugar de perdão? É aqui que o amor de Deus se revela de uma forma ainda mais profunda, não apenas como um amor que perdoa o passado, mas como um amor que deseja guiar o nosso presente e assegurar o nosso futuro. O mesmo Deus que nos perdoou, agora nos estende a mão e nos faz a mais incrível das promessas. Registrada no verso 8 do nosso Salmo 32, ouça a voz do próprio Deus falando ao seu coração neste momento. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Pare por um instante e medite na imensidão desta promessa. O Criador do Universo, o Arquiteto das Galáxias, o Deus Todo-Poderoso, se inclina em sua direção e se oferece para ser o seu tutor pessoal, o seu guia particular. Instruir-te-ei. Ele quer te dar sabedoria e discernimento, conhecimento, para as decisões da sua vida, desde as maiores até as menores. Ensinar-te-ei e o caminho. Ele não apenas aponta a direção, ele caminha conosco, nos ensinando passo a passo, como um pai ensina seu filho a andar. E a parte mais terna, guiar-te-ei com os meus olhos. Isso não fala de uma guia forçada, de uma coleira. Fala da mais profunda intimidade. É o tipo de comunicação que só existe entre aqueles que se amam e se conhecem profundamente. Simples olhar do pai é suficiente para que o filho atento entenda a sua vontade. Que segurança, que paz, que honra é ser guiado pelo olhar de Deus. Mas, Senhor, e aqui começamos a derramar nossa alma diante de Ti. Nós confessamos a nossa dificuldade em aceitar essa guia. Confessamos a nossa teimosia, a nossa autossuficiência, a nossa tola presunção de que sabemos o que é melhor para nós. O próprio Salmo nos adverte, no verso 9, não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de freio e cabresto, para que não se cheguem a Ti. Deus, quantas vezes agimos exatamente assim? Como o cavalo selvagem, correndo desenfreadamente em direção aos nossos próprios desejos, sem nos importarmos com a Tua vontade. Como a mula tamoça, empacados, recusando-nos a dar um passo no caminho que Tu nos mostras, fincando os pés na nossa própria razão, no nosso próprio orgulho. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa a nossa resistência ao Teu amoroso governo. É nessa persistência de freio e cabresto, muitas vezes na forma de sofrimento, de perdas, de dores, para que finalmente paremos e olhemos para Ti. Quebranta, ó Pai, o nosso orgulho. Quebra a nossa teimosia. Tira de nós este coração de pedra teimoso e rebelde, e dá-nos, como prometeste pela boca do profeta Ezequiel, um coração de carne, um coração sensível à Tua voz, um coração que se deleita em obedecer. Não queremos ser forçados ao nos achegar a Ti pela dor. Queremos correr para Ti por amor. Queremos ser como ovelhas que conhecem a voz do seu pastor e o seguem, como o próprio Jesus nos ensinou. Espírito Santo, abre os nossos ouvidos espirituais, para que possamos discernir a Tua suave instrução. Acalma o barulho do mundo e da nossa própria carne, para que possamos ouvir o Teu sussurro. Senhor, ao olharmos para dentro de nós,
Reconhecemos a nossa total incapacidade. Reconhecemos que, sem Ti, nada podemos fazer. O apóstolo Paulo expressou tão bem essa nossa luta interna quando disse: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero esse faço. Pai, essa é a nossa fotografia. Queremos acertar, mas erramos. Queremos amar, mas ferimos. Queremos ter fé, mas duvidamos. Queremos ser santos, mas caímos tantas vezes nas mesmas armadilhas, nos mesmos pecados de estimação. Por isso, nesta manhã, nós não viemos a Ti com nenhuma presunção de justiça própria. Viemos como o publicano da parábola de Jesus, que de longe nem ousava levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Sim, Senhor, tem misericórdia de nós. A Tua misericórdia é a nossa única esperança. Não os nossos méritos, não as nossas boas obras, mas o Teu amor que se renova a cada manhã. É pela Tua misericórdia que não somos consumidos. E, pela Tua graça que somos salvos mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Clamamos por essa misericórdia sobre cada área da nossa vida, que está em ruínas. Sobre o nosso caráter, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas finanças, nossa família, nossa saúde, onde o pecado e a falha abundaram, que a Tua graça superabunde. E neste clamor por misericórdia, nós também trazemos diante de Ti os nossos medos. Pai, Tu conheces cada um deles. O medo do futuro, da incerteza, do desemprego, da doença, do diagnóstico, da dor física, o medo da solidão, da rejeição, de não sermos amados, o medo de falhar, de não sermos bons o suficiente, medos que nos paralisam, que roubam a nossa paz e nos impedem de viver a vida abundante que Cristo conquistou para nós. A Tua palavra nos diz mais de 300 vezes: não temas, mas nós tememos, Senhor. Perdoa a nossa pequena fé. Nós nos lembramos do Teu servo Josué, a quem Tu disseste: não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Nós tomamos posse dessa promessa para nós, nesta manhã. Sei Tu is conosco. Quem será contra nós? Se o Deus do universo caminha ao nosso lado, que poder tem o medo para nos aprisionar? Lançamos agora aos pés da Tua cruz toda a ansiedade, toda a preocupação, todo o medo, como nos ensinou o apóstolo Pedro. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Recebe, Senhor, este fardo de medo, e nos enche com o Teu perfeito amor, que lança fora todo medo. Enche-nos com a Tua paz, que guarda os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Clamamos também, ó Pai, pela Tua cura e libertação. Tu és o Senhor que sara, Jeová Rafá. Tu curaste no passado e continuas curando hoje. O profeta Isaías declarou que pelas Suas pisaduras fomos sarados. Cremos no poder do nome de Jesus e do sangue que foi derramado na cruz, para trazer cura completa ao nosso ser. Oramos pela cura do nosso corpo físico, onde houver dor, enfermidade, fraqueza, que o Teu toque restaurador se manifeste agora. Que cada célula, cada tecido, cada órgão do nosso corpo se alinhe à perfeita saúde que vem de Ti. Mas clamamos também, e talvez ainda mais desesperadamente, pela cura da nossa alma. Cura as feridas da rejeição, do abandono, do abuso, cura as memórias dolorosas do passado que ainda nos assombram e ditam as nossas reações no presente. Cura os corações partidos pelo luto, pelo divórcio, pela traição. Liberta-nos, Senhor, das cadeias que nos prendem. Liberta-nos do vício, seja ele químico, emocional ou comportamental. Liberta-nos dos padrões de pensamento negativos, da amargura, do ressentimento, da falta de perdão. Nós perdoamos agora, pelo poder que há no Teu nome, todos aqueles que nos feriram, e pedimos que Tu nos libertes das amarras dessa dor. Liberta-nos da opressão espiritual, de toda seta do inimigo, de toda fortaleza que se levantou em nossa mente. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Nós nos revestimos da Tua armadura, Senhor, para estarmos firmes contra as astutas ciladas do diabo. Este é um momento de profunda sinceridade e entrega. Talvez, ao ouvir esta oração, o Espírito Santo esteja ministrando ao seu coração de forma muito particular, trazendo à tona a sua dor específica, o seu pedido mais urgente. E te encorajar a não guardar isso apenas para você, a Bíblia nos ensina a levar as cargas uns dos outros e a orar uns pelos outros. Por isso eu te convido, de forma muito especial, a usar os comentários abaixo como um altar de oração,
Escreva o seu pedido. Não precisa dar detalhes, se não se sentir confortável. Você pode colocar apenas o seu nome, o nome de alguém que você ama, ou simplesmente escrever: eu preciso de oração. Ou fazer isso, você não estará apenas entregando a Deus, mas permitindo que eu e tantos outros irmãos e irmãs em Cristo, que formamos esta comunidade de fé, possamos nos unir a você em clamor. Vamos criar aqui uma corrente de intercessão e crer que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Permaneça conosco até o final desta jornada de oração, pois a entrega e o quebrantamento são a preparação para o que vem a seguir. O Salmo 32 conclui com um contraste e uma promessa gloriosa. Verso 10. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cerca. Aqui está a escolha, o divisor de águas. O caminho do ímpio, do teimoso, do autossuficiente, é um caminho de muitas dores, mas o caminho daquele que confia, que se entrega, que se permite ser guiado pelo olhar de Deus, é um caminho onde a misericórdia o cerca, o envolve, o protege por todos os lados. E o resultado final? Um convite à celebração. Verso 11: Alegrai-vos no Senhor, e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Este é o destino final. A alegria, não uma alegria superficial, mas um regozijo profundo, que brota de um coração que foi perdoado, que está sendo guiado e que é cercado pela misericórdia. Nós nos entregamos, nos quebrantamos, clamamos, confessamos nossa fraqueza e nossa teimosia, não para permanecermos prostrados na tristeza, mas para sermos levantados por Ele. Este quebrantamento é o solo fértil, onde a semente da restauração divina começa a germinar. É no vale da entrega que as fontes da cura começam a brotar. E agora, com o coração arado pelo arrependimento e regado pelas lágrimas da entrega sincera, estamos prontos. Estamos prontos para a terceira e última parte da nossa oração. Prepare-se para sentir a atmosfera mudar. Prepare-se, pois o Deus que ouve o clamor está prestes a manifestar a sua presença restauradora de uma forma poderosa. Aquele que nos instrui e nos guia, agora se aproxima para reconstruir as nossas ruínas e transformar nosso pranto em dança. Agora, meu amado irmão, minha amada irmã, respire fundo. Respire a própria atmosfera do céu, que começa a preencher o ambiente onde você está. Depois de caminharmos pela porta do perdão e de nos quebrantarmos no altar da entrega sincera, chegamos ao lugar santíssimo da restauração. Este é o momento em que o Deus a quem oramos responde. Não calm, trovão distante, mas com o toque suave e inconfundível do seu Espírito Santo. Sinta-o agora. Ele está presente. O Consolador prometido por Jesus está se movendo em sua direção. Não duvide. Apenas receba. Ele conhece exatamente o ponto da sua dor. A ferida que você tentou esconder de todos. A lágrima que você engoliu para não demonstrar fraqueza. E é exatamente nesse lugar que ele está tocando agora. Com um amor que não julga, com uma compaixão que não mede esforços, ele está aplicando o bálsamo de Gileade sobre a sua alma ferida, onde havia o caos da ansiedade. Sinta uma paz que começa a se assentar em seu espírito, uma serenidade que não faz sentido para a mente humana, mas que acalma o coração. Essa é a paz que excede todo entendimento, a paz que Cristo nos deu. Onde havia o peso esmagador da culpa, mesmo após a confissão, sinta o alívio real da libertação. A certeza de que em Cristo Jesus não há mais nenhuma condenação. Você é livre. A sua dívida foi paga. O seu passado foi lançado no mar do esquecimento. Aquele sentimento de secura, de aridez, como a sequidão do estio que Davi descreveu, está sendo substituído agora por uma nova fonte que começa a jorrar. Dentro da boca, Jesus prometeu: quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Sinta essa corrente de vida nova começando a fluir, purificando, refrescando, revitalizando cada parte do seu ser. Espírito Santo, nós te damos liberdade neste momento. Venha como um vento suave e sopre para longe toda a cinza da decepção, toda a poeira da amargura. Sopre vida nova sobre os ossos secos, como fizeste no vale que o profeta Ezequiel viu, onde os sonhos morreram, onde a esperança se desvaneceu, onde a alegria parece uma memória distante. Nós declaramos, pela fé no teu poder, ressurreição, nós declaramos vida. A palavra de Deus nos promete em Joel 2, e restituir-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto, a locusta, e o púlgão, e a lagarta. Talvez você olhe para trás e veja anos perdidos, oportunidades desperdiçadas, relacionamentos destruídos. O inimigo pode ter vindo para roubar, matar e destruir,
mas Jesus veio para que você tenha vida, e vida em abundância. EODOSA. Quem servimos é um Deus especialista em restauração. Ele não apenas conserta o que foi quebrado, ele faz tudo novo. Ele pega os cacos da nossa vida e os transforma em um vaso de honra, mais belo e mais forte do que era antes. Creia nisso com todo o seu coração. O seu passado não tem o poder de definir o seu futuro nas mãos do oleiro. Ele está te moldando, te refazendo. Este momento de quebrantamento não foi o fim, foi o início do processo de restauração. Ele está trocando as suas vestes de luto por vestes de festa. Ele está tirando de sobre você o espírito angustiado e colocando um manto de louvor. Sinta essa troca acontecendo agora, no mundo espiritual. A tristeza pode ter durado uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E esta é a sua manhã. Eu quero que você se lembre da promessa maravilhosa de Deus, em Isaías 43. Eis que faço uma coisa nova, que agora sai à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo. Talvez a sua vida se pareça com um deserto, um lugar de solidão e escassez. Mas é exatamente no deserto que Deus ama abrir caminhos. É no lugar ermo, onde não há recursos humanos, que Ele faz brotar rios de provisão e graça. Você não está esquecido, você não está abandonado. O seu clamor subiu aos céus, e o Deus que ouve está agindo em seu favor. Ele está abrindo portas onde só existem paredes. Ele está preparando uma mesa para você, na presença dos seus inimigos, na presença das suas dificuldades. Ele está te honrando publicamente, para que todos saibam que você pertence a Ele, que você é um filho amado, uma filha amada do Rei. O seu choro foi transformado em semente, e a colheita será de alegria. Os que semeiam em lágrimas cegarão. Calma, alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Nos garante o Salmo 126, cada lágrima que você derramou foi contada e guardada por Deus, e Ele as está transformando em testemunho. A sua dor se tornará em propósito, o seu sofrimento se tornará em plataforma, para que a glória de Deus seja manifestada através da sua vida. Sinta a presença contínua de Deus, te envolvendo como um abraço. Ele não é um Deus que aparece e desaparece. A promessa dele para nós é: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está com você na alegria e na dor. Ele está com você na bonança e na tempestade. Ele está com você quando a sua fé é forte e quando ela vacila. Ele nunca te deixará, nem te desamparará. Essa certeza é a âncora da nossa alma. Você pode se apoiar nela, você pode descansar nela. Mesmo quando você não sente, Ele está lá. Mesmo quando as nuvens escuras da dúvida tentam obscurecer, o céu, o sol da justiça, continua brilhando. A sua fidelidade não depende dos nossos sentimentos. Ela depende do seu caráter imutável. Ele é fiel, Ele é bom, e o seu amor por você é eterno. Deixe essa verdade penetrar fundo em seu coração e arrancar toda a raiz de orfandade, de medo, de insegurança. Você tem um pai bom, perfeito, que cuida de você com um amor zeloso e protetor. Ele conhece o número dos fios de cabelo da sua cabeça. Ele sabe do que você precisa antes mesmo que você peça. Descanse nesse cuidado paternal. Entregue o controle que você nunca teve e se lance nos braços eternos do Pai. A cura que Ele opera é completa. Ele é o Deus que restaura a alma, como diz o Salmo 23. Ele não está interessado apenas em remendar a sua vida. Ele quer restaurar a sua identidade nele. Você não é o seu erro. Você não é a sua ferida. Você não é o seu trauma. É filho amado de Deus. Você é herdeiro das promessas. Você é justo pela fé em Cristo. Você é mais do que vencedor. Comece a se ver como Ele te vê. Olhe-se no espelho da palavra de Deus e veja a nova criatura que você se tornou em Cristo. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Receba essa novidade de vida. Respire esse ar de liberdade. Caminhe com a cabeça erguida, não por arrogância, mas pela certeza de quem você é em Cristo Jesus. A vergonha foi cravada na cruz. A acusação foi silenciada. O inimigo não tem mais autoridade legal sobre você. Você foi comprado por amalto preco, o precioso sangue do Cordeiro. O seu valor não está no que você faz ou possui, mas no preço que foi pago por você. Você tem um valor inestimável para Deus. Eu sinto fortemente no meu espírito que a paz de Deus está inundando muitos corações neste momento. Uma paz que talvez você não sentisse há muito tempo. Uma quietude na alma, um silêncio interior que não é de angústia, mas de confiança. Guarde essa sensação.
Cultive esse ambiente de paz. Durante o seu dia, quando as preocupações tentarem voltar, quando o barulho do mundo tentar te roubar essa paz, volte para este lugar. Lembre-se desta oração. Lembre-se do toque do Espírito Santo. Lembre-se das promessas que foram declaradas sobre a sua vida e, sei essa paz, esse consolo e essa restauração que você está sentindo agora, foram um refrigério para sua alma. Eu quero te fazer um convite muito especial. Com certeza, o Espírito Santo está trazendo à sua mente o rosto de alguém. Alguém que você ama, um amigo, um familiar, um colega de trabalho, que está precisando desesperadamente dessa mesma paz. Alguém que está perdido na angústia, afundado na tristeza, sem esperança. Não guarde essa bênção só para você. Seja um canal da graça de Deus. Compartilhe esta oração com essa pessoa. Envie uma mensagem. Faça uma ligação. Diga a ela: eu estava orando e me lembrei de você. Creio que Deus quer falar ao seu coração. Você pode ser o instrumento que Deus usará para iniciar um processo de cura e restauração na vida de alguém hoje, e assim, com o coração confortado, a alma sendo restaurada e a paz de Deus nos guardando, nós nos preparamos para o próximo passo. A restauração que recebemos não é para nos deixar passivos, pelo contrário, ela é o combustível para uma vida de fé, ativa e vitoriosa. Recebemos a paz para podermos lutar o bom combate. Recebemos a cura para podermos servir ao próximo. Recebemos o consolo para podermos consolar outros. Agora que a base foi limpa e reconstruída, que as feridas estão sendo tratadas pelo médico dos médicos, precisamos fortalecer a estrutura. Precisamos edificar a nossa fé sobre a rocha que é Cristo, para que quando as próximas tempestades vierem menos, e elas virão menos, nós não apenas permaneçamos de pé, mas avancemos com ousadia e confiança. A nossa próxima etapa nesta jornada de oração será dedicada a isso, ao fortalecimento da nossa fé, a nos apropriarmos das armas espirituais que Deus nos deu e a nos posicionarmos como os guerreiros vitoriosos que fomos chamados para ser. Prepare o seu espírito, pois depois do descanso do refrigério, vem o treinamento para a batalha, meu irmão, minha irmã. Que a paz e a força que brotam da presença restauradora de Deus continuem a inundar o seu ser. Nós recebemos o perdão, nos entregamos em quebrantamento, fomos tocados pelo consolo do Espírito Santo. Agora, com a alma restaurada e o coração aquietado, não permanecemos em silêncio. Chegou o momento de dar uma resposta a tudo o que Deus fez e está fazendo, uma resposta de fé. Chegou a hora de a nossa boca se alinhar com o que o nosso espírito recebeu. É o momento de declarar, de proclamar, de tomar uma posição firme sobre a rocha da nossa salvação. EF, como não? Ensina a palavra, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Mas ela se fortalece e se manifesta quando a declaramos. Por isso eu te convido agora, não apenas a ouvir, mas a concordar em seu espírito, a sussurrar se puder, ou a gritar em seu coração, as verdades eternas, que vamos proclamar juntos. Este é o nosso manifesto de fé, a nossa declaração de confiança inabalável no Deus que é soberano sobre todas as coisas. Nós declaramos, em primeiro lugar, a soberania absoluta do nosso Deus. Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, antes que os montes nascessem, ou que ele formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade. Ele é Deus. Nada acontece no universo sem a sua permissão. Ele não é pego de surpresa pelas crises, pelas notícias ruins, pelas reviravoltas da vida. O profeta Isaías nos lembra das palavras do próprio Deus. Eu sou Deus, e não há outro. Eu sou Deus, e não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, e desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho será firme, e farei toda a minha vontade. Que descanso para nossa alma é saber que o nosso Pai tem o controle de tudo. A nossa vida não é um barco à deriva, sujeito aos ventos do acaso e às ondas das circunstâncias. Não, a nossa vida é um barco cujo capitão é o Senhor do universo. Mesmo quando a tempestade ruge e parece que vamos afundar, como os discípulos, no barco, Ele está conosco, e basta uma palavra dele para que a tempestade se acalme. Por isso nós declaramos: confiamos na tua soberania, Senhor. Mesmo quando não entendemos os teus caminhos que são mais altos que os nossos, descansamos na certeza de que o teu plano é perfeito, e que, como prometeste em Romanos 8, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O caos que vemos é apenas a matéria-prima para o milagre que tu estás operando. Nós declaramos, com toda a convicção da nossa alma, a fidelidade inabalável do nosso Deus. As montanhas podem se abalar e as colinas podem ser removidas,
Mas o teu amor fiel por nós não se abalará, e a tua aliança de paz não será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de nós. A tua fidelidade não depende da nossa. Ela não se baseia em nosso merecimento, mas em quem tu és fiel. O salmista declarou: fui moço, e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Nós nos agarramos a essa verdade. Mesmo em meio à escassez, declaramos que tu és o nosso Jeová Jiré, o Deus da nossa provisão. Mesmo em meio à solidão, declaramos que tu és o nosso Emanuel, Deus conosco. Mesmo em meio à confusão, declaramos que tu és o maravilhoso conselheiro. A tua palavra é a nossa garantia. O céu e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão. Cada promessa que tu fizeste é sim e amém em Cristo Jesus. Por isso, não seremos abalados pela demora, nem desanimaremos pela aparente ausência de resposta. Como Abraão, escolhemos crer contra a esperança, dando glória a Deus, certos de que Ele é poderoso para cumprir o que prometeu. Nós declaramos: Senhor, tu és fiel, e a tua fidelidade é o nosso escudo e o nosso baluarte. Nós declaramos com ousadia o poder invencível da oração. A oração não é apenas uma lista de pedidos que enviamos a um Deus distante. A oração é comunhão, é relacionamento, é o campo de batalha, onde as maiores vitórias são conquistadas. Tiago nos ensina que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oração de Elias, um homem sujeito às mesmas paixões que nós, fechou os céus e depois os abriu. A oração da igreja primitiva abalou a prisão e libertou Pedro. A oração de Jesus no Getsêmani lhe deu forças para enfrentar a cruz. Nós cremos que quando oramos, movemos o coração de Deus e o braço de Deus. Quando oramos, o céu invade a terra. Quando oramos, anjos são enviados em nosso favor. Quando oramos, cadeias são quebradas, Maral Haskem, portas se abrem, e o inimigo é colocado em retirada. Por isso, nós nos comprometemos a ser um povo de oração, a não desistir, a não desfalecer, a orar sem cessar, a buscar a face do Senhor em todo o tempo. Rejeitamos a mentira de que orar é a última opção. Declaramos que orar é a nossa primeira e mais poderosa arma. Em nome de Jesus, declaramos que a nossa casa será uma casa de oração, que a nossa vida será um altar de intercessão, e que veremos o poder de Deus se manifestar em resposta ao clamor do seu povo, e porque cremos na tua soberania, na tua fidelidade e no poder da oração. Nós declaramos que permaneceremos firmes em meio às lutas. Não fingimos que as dificuldades não existem. Não negamos a dor, a perseguição, a tribulação. O próprio Jesus nos alertou: no mundo tereis aflições. Mas ele completou com a promessa que ecoa em nossos corações: mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. A nossa fé não é uma fé que nos isenta das batalhas, mas uma fé que nos garante a vitória em todas elas. Nós somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. O apóstolo Paulo, que enfrentou naufrágios, açoites, prisões e todo tipo de adversidade, pôde declarar com autoridade: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Essa é a nossa declaração. A pressão não vai nos esmagar. A confusão não vai nos levar ao desespero. A perseguição não vai nos separar do amor de Deus. O golpe pode nos derrubar, mas não nos manterá no chão, pois o Senhor nos sustenta com a sua mão. Nós olhamos para a tribulação não como um obstáculo, mas como uma oportunidade para o poder de Cristo se aperfeiçoar. Em nossa fraqueza, reforçamos em nosso espírito a promessa central que ecoa por toda a Escritura, do Salmo a Romanos: quem confia no Senhor jamais será confundido, jamais será envergonhado. Isaías 2:16 diz: eis que eu assentei em Sião uma pedra, já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. Senhor, nós não vamos nos apressar. Não vamos agir em pânico. Não vamos tomar decisões baseadas no medo. Nós escolhemos construir a nossa vida sobre esta pedra, que é Cristo Jesus. E porque estamos firmados nele, a casa não cairá. O vento pode soprar, a chuva pode cair, os rios podem transbordar, mas a nossa casa espiritual permanecerá de pé, porque o seu fundamento é a rocha eterna. Nós declaramos que a nossa esperança não nos decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi dado. A nossa confiança em Ti, Senhor, não é um otimismo vago. É uma certeza baseada no Teu caráter, na Tua palavra e na obra consumada de Jesus na cruz.
Portanto, levantamos a nossa cabeça e declaramos com fé: eu não serei confundido. A minha esperança não será frustrada. O meu Deus é por mim, e Ele me levará a um final vitorioso. Esta caminhada de fé, esta jornada de declaração e fortalecimento, não é para ser feita apenas uma vez. É um exercício diário, é como o pão nosso de cada dia. Precisamos nos alimentar da verdade de Deus e fortalecer nosso espírito continuamente. Sei, esta oracal, esse tempo de proclamação, fortaleceu o seu coração e te deu um novo ânimo para continuar. Eu te convido a tornar isso um hábito conosco. A maneira mais simples de não perdermos essa conexão é você se inscrevendo aqui no canal. Ao se inscrever, você se junta a esta comunidade de fé que Todos os dias se levanta para buscar a face de Deus, para declarar a sua palavra e para se fortalecer nele. Não caminhe sozinho. Vamos juntos, dia após dia, construindo uma fé inabalável que glorifica a Deus e nos sustenta em todas as circunstâncias. Agora, com o nosso espírito fortalecido por estas declarações, com a nossa fé ancorada na rocha e com a nossa confiança renovada na soberania e fidelidade do nosso Deus, nós mudamos a nossa postura. Deixamos de olhar apenas para as nossas próprias necessidades e para a nossa própria jornada, e começamos a olhar para o campo de batalha ao nosso redor. Um soldado que foi curado, alimentado e treinado não fica no quartel. Elvei para Geralt. A nossa fé fortalecida não é para o nosso próprio deleite, mas para ser usada como uma arma poderosa no reino de Deus. Existem pessoas ao nosso redor que precisam de libertação. Existem fortalezas espirituais que precisam ser derrubadas. Existem famílias, cidades e nações debaixo de opressão espiritual. E nós, como Igreja de Cristo, fomos chamados para sermos intercessores, guerreiros de oração. Portanto, na próxima e última parte da nossa oração matinal, nós vamos nos levantar como um exército. Vamos usar a autoridade que nos foi dada em Cristo Jesus, para interceder, para batalhar no mundo espiritual, para clamar por aqueles que não podem clamar por si mesmos, e para tomar posse das promessas de Deus para as nossas famílias, nossa igreja e nossa nação. Prepare-se para entrar em um novo nível de oração, onde a nossa fé se torna ativa e militante. Meu amado irmão, minha amada irmã, agora com a nossa fé fortalecida e nossa identidade firmada na rocha que é Cristo, nós nos levantamos, não mais como necessitados que apenas pedem, mas como filhos do Rei, revestidos de autoridade e prontos para ocupar nosso posto no campo de batalha espiritual. A oração agora transcende as nossas paredes pessoais e se torna uma arma de guerra, uma ferramenta de intercessão poderosa para transformar realidades. Nós fomos curados para curar, libertos para libertar, fortalecidos para lutar por outros. Lembre-se do que Jesus nos disse em Lucas 10:19: Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. É com base nesta autoridade delegada, no poder que reside não em nós, mas no nome de Jesus, que nos levantamos agora como um exército de intercessores. Nós paramos de olhar para o tamanho dos gigantes e começamos a olhar para o tamanho do nosso Deus. Junte-se a mim nesta batalha de fé, não com a sua força, mas com o poder do Espírito Santo que habita em você. Em primeiro lugar, nós nos levantamos contra o espírito de medo que tem paralisado tantos lares e tantas vidas. Medo do futuro, medo da violência, medo da donca, medo da escassez. Em nome de Jesus, nós nos opomos a esse espírito. A palavra de Deus nos declara em 2 Timóteo 1:7 que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Portanto, todo espírito de medo, de pânico, de ansiedade, de pavor, que tem atormentado a sua mente e a sua casa, nós o declaramos quebrado e sem poder agora. Pela autoridade que há no nome de Jesus, nós ordenamos que ele se retire, que ele solte a sua mente, que ele solte as suas emoções, que ele saia da sua casa. Nós declaramos que a sua mente não é um cativeiro do medo, mas é a mente de Cristo. Declaramos sobre você e sua família a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardando seus corações e mentes. O medo não reinará sobre a sua vida. O medo não ditará as suas decisões. O perfeito amor de Deus, que lança fora todo medo, é derramado sobre você agora. Receba fortaleza, receba coragem, receba a ousadia do Espírito Santo, para se levantar e viver a vida abundante para a qual você foi chamado. Agora, voltamos nossas armas espirituais contra as correntes que têm aprisionado famílias por gerações. As correntes do vício, do alcoolismo, das drogas, as correntes da miséria, da dívida crônica, da pobreza, as correntes da ira, da violência doméstica,
do divórcio, as correntes de doenças hereditárias, de enfermidades que passam de pai. Nós nos posicionamos como intercessores, como aqueles que se colocam na brecha, e declaramos com base na palavra de Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos sujeiteis outra vez a um jugo de escravidão. Em nome de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, nós quebramos agora toda maldição hereditária, todo pacto de sangue feito por antepassados, toda palavra de maldição lançada contra sua linhagem. O sangue de Jesus, derramado na cruz, é infinitamente mais poderoso. E esse sangue quebra toda maldição. Nós declaramos que você e a sua casa não estão mais debaixo de um padrão de derrota, mas debaixo da bênção de Abraão, que nos alcançou em Cristo. Declaramos que os seus filhos não repetirão os erros do passado. Declaramos um novo tempo sobre a sua família, um tempo de santidade, de prosperidade, de saúde, de paz e de união. Toda a corrente do inimigo está sendo quebrada agora pelo poder que há no nome de Jesus. Nós nos levantamos em oração pela cura das feridas emocionais e dos traumas da alma. Aquelas dores profundas, muitas vezes escondidas, causadas pelo abandono, pela rejeição, pelo abuso, pela traição, dores que moldaram comportamentos, que criaram fortalezas de amargura, ressentimento e baixa autoestima. Jesus é o médico dos médicos, e ele veio, como disse Isaías 61, para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os cativos. Senhor, nós te pedimos, envia a tua palavra de cura agora, que o teu Espírito Santo, o Consolador, vá até as memórias mais profundas e dolorosas. Onde houve palavras de morte, que a tua palavra de vida prevaleça. Onde houve um toque de abuso, que o teu toque de cura e pureza restaure a dignidade. Onde houve a dor do abandono, que a certeza da tua presença paternal preencha todo o vazio. Nós liberamos perdão sobre aqueles que causaram as feridas, não porque eles mereçam, mas porque nós escolhemos a liberdade. E em nome de Jesus, nós declaramos a libertação de toda raiz de amargura, de todo ressentimento, de toda autopiedade. Declaramos que a alegria do Senhor é a nossa força. Declaramos a cura da alma, a restauração da identidade e a capacidade de amar e confiar novamente. Tudo pelo poder restaurador do nosso Deus, nós entramos em batalha pela restauração dos lares e dos casamentos. O casamento foi instituído por Deus e é um alvo constante dos ataques do inimigo. Nós nos levantamos contra o espírito de divisão, de contenda, de adultério, de frieza e de divórcio. E declaramos sobre os casamentos a verdade de Mateus 19:26. Portanto, que Deus ajuntou não o separe o homem. Em nome de Jesus, nós repreendemos toda interferência maligna nos relacionamentos. Ordenamos que o espírito de Jezabel, que busca controlar e manipular, e o espírito de Absalão, que busca dividir e rebelar, se retirem dos lares. Nós cobrimos os maridos e as esposas com o sangue de Jesus. Clamamos por um derramar do Espírito Santo, que traga reconciliação, perdão e renovo do amor. Que os corações endurecidos se tornem ternos novamente. Que a comunicação seja restaurada. Oramos pelos filhos, para que sejam protegidos de toda contaminação e guardados debaixo da aliança de Deus. Declaramos que nossos lares não serão um campo de batalha, mas um santuário de paz, um farol de luz, um pedaço do céu na terra, para a glória de Deus Pai. Declaramos Salmo 127:1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Senhor, edifica a nossa casa sobre a rocha. Agora nós nos levantamos como exército e declaramos proteção divina sobre a sua vida, sua família e seus bens. Nós ativamos, pela fé, a promessa do Salmo 91, porque você fez do Senhor o seu refúgio, e do Altíssimo a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós declaramos que 1000 cairão ao teu lado, e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, descrita em Efésios 6. Cingimos os nossos lombos com a verdade da palavra, vestimos a couraça da justiça de Cristo, calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno, colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, assim, blindados e armados. Nós declaramos que todo o plano do inimigo contra a sua vida, sua saúde, suas finanças e seu ministério está frustrado agora. Toda palavra contrária, toda seta lançada, todo laço preparado, nós desfazemos
e declaramos sem efeito, no nome poderoso de Jesus: anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, para te guardar em todos os teus caminhos. Você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Este momento de intercessão e batalha é algo que fazemos juntos como um corpo, como uma família em Cristo. A sua luta é a minha luta. A sua vitória é a minha vitória. E eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu quero orar por você, especificamente, quero apresentar o seu nome e a sua causa diante do trono da graça. Por isso, eu te convido agora a um ato de fé. Use o espaço dos comentários abaixo e deixe ali o seu nome. Você pode deixar o nome da sua família ou de alguém por quem você está intercedendo em batalha. Não precisa explicar a causa, apenas escreva o nome. Oh, fazer isso, você está dizendo. Eu me incluo neste exército. Eu coloco a minha causa neste altar de oração. E eu me comprometo a, juntamente com nossa equipe de intercessão, orar por cada nome que for colocado aqui. Vamos formar uma muralha de oração impenetrável uns pelos outros, com esta autoridade que exercemos, e com a certeza da proteção divina. Nós agora mudamos o nosso foco da batalha para a celebração da vitória que já nos foi garantida. A guerra já está ganha. Jesus, na cruz, declarou: está consumado. Ele despojou os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Nós não lutamos para obter a vitória. Nós lutamos a partir da vitória de Cristo. E por quê? A vitória já é nossa. Podemos começar a profetizar, a declarar não o que os nossos olhos veem no natural, mas o que a nossa fé enxerga no espiritual. Prepare o seu coração, meu irmão, minha irmã, para a parte final da nossa oração. Não será mais um pedido, nem mesmo uma batalha. Será uma declaração profética de vitória, um decreto de bênçãos, um cântico de triunfo sobre a sua vida. Prepare-se para receber e tomar posse da herança que Cristo conquistou para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Chegamos ao cume da montanha. Atravessamos o vale do perdão, subimos pela trilha da entrega, descansamos nos prados da restauração, nos firmamos na rocha da declaração de fé e lutamos o bom combate na arena da intercessão. E agora, o que nos resta? Nos resta tomar posse da vitória. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um momento de lutar, mas de celebrar. Este é um momento profético, onde pela fé nós chamamos à existência as coisas que não são como se já fossem. A fé, diz Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E porque cremos, nós declaramos não o que os nossos olhos naturais, limitados e muitas vezes pessimistas enxergam, mas o que a palavra de Deus, eterna e imutável, garante. Prepare-se para receber, para tomar posse, para ver a mão de Deus se manifestar de forma extraordinária em sua vida. Esta é a hora do seu milagre. Pela fé, nós declaramos profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus foi plenamente restaurada. Aquela ansiedade que te roubava o sono, aquela angústia que apertava o seu peito, aquele turbilhão de pensamentos que te atormentava, nós os declaramos subjugados e silenciados pelo poder de Cristo. Nós declaramos sobre você a promessa de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A sua mente está firme no Senhor. Portanto, a paz que guarda, a paz que governa, a Shalom de Deus, que significa plenitude, bem-estar e segurança, está estabelecida como a atmosfera do seu coração e do seu lar. Aonde quer que você vá hoje, você não levará preocupação, mas será um portador da paz de Cristo. As pessoas sentirão a serenidade que emana de você e glorificarão ao Pai. O Príncipe da Paz reina em seu coração. A batalha da mente foi vencida. O descanso de Deus é a sua porção hoje e sempre. Pela fé, nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e te alcançou. Nós cancelamos o espírito de miséria, de escassez e de dívida, e ativamos sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho e sobre os seus negócios a aliança de prosperidade de Deus. Declaramos a promessa do Deuteronômio 28. O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Nós declaramos que você é o abençoado do Senhor. As portas de emprego que estavam fechadas, nós as declaramos abertas. As oportunidades de negócio que pareciam distantes, nós as declaramos próximas. A provisão para quitar todas as dívidas, nós a declaramos liberada. O Senhor repreende o devorador da sua vida financeira. Nós declaramos que a sua casa é um lugar de fartura. O Senhor abre sobre você as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Você terá o suficiente
não apenas para si, mas para ser um canal de bênção para muitos. A unção de José, a unção para administrar e prosperar mesmo em tempos de crise, está sobre você. Você é próspero em tudo o que fizer, para a glória do nome do Senhor. Pela fé, nós declaramos profeticamente que a sua fé foi completamente renovada e acesa como uma chama viva. A dúvida, o ceticismo, o cansaço espiritual, a frieza que talvez estivessem se instalando em seu coração, nós os declaramos consumidos. Pelo fogo do Espírito Santo, nós declaramos sobre você a palavra de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e você ouviu a palavra de Deus. Essa semente da palavra germinou e produziu uma fé robusta, uma confiança inabalável. Volcanaua é mais um refém das circunstâncias. Você não é mais movido pelo que vê ou sente, mas pelo que a palavra de Deus diz. Declaramos que você tem a fé que move montanhas, a fé que anda sobre as águas, a fé que agrada a Deus, uma fé cheia de ousadia para crer no impossível, para orar orações audaciosas e para ver o sobrenatural de Deus se manifestar em seu dia a dia. O seu espírito está fortalecido, a sua esperança foi restaurada. Você está pronto para os desafios, não porque é forte em si mesmo, mas porque tudo pode, naquele que te fortalece. Pela fé, nós declaramos profeticamente que todas as cadeias foram definitivamente quebradas. Aquelas correntes de vícios, de maus hábitos, de pecados de estimação que te prendiam em ciclos de derrota e culpa, estão partidas em pedaços no chão. Volca Oliva, o Filho te libertou, e se o Filho te liberta, você é verdadeiramente livre. Nós declaramos que o poder do pecado foi quebrado sobre a sua vida. Você tem domínio sobre a sua carne pelo poder do Espírito Santo, que habita em você. Declaramos quebradas as cadeias da opressão, da depressão, da tristeza crônica. O Espírito de alegria do Senhor te preenche. Declaramos quebradas as cadeias do ressentimento e da falta de perdão. O seu coração é livre para amar. Declaramos quebradas as cadeias de timidez e medo que te impediam de cumprir o seu chamado. Você tem um espírito de ousadia e autoridade. Caminhe na sua liberdade. Respire o ar da sua libertação. Você não é mais um escravo, mas um filho livre e vitorioso. A porta da sua prisão foi escancarada. Saia e viva a vida plena que Cristo conquistou para você. Agora, receba esta bênção final, esta palavra de envio que sela em seu espírito tudo o que oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. Que aonde quer que você pise hoje, a bênção do Senhor te acompanhe. Que a presença do Espírito Santo seja tão real para você quanto o ar que você respira. Que a alegria do Senhor seja a sua força para vencer cada desafio. Que a sabedoria do alto guie cada uma das suas decisões. Que o amor de Deus te inunde de tal forma que transborde e alcance todos ao seu redor. Que você seja guardado de todo mal, protegido de todo acidente, livrado de todo laço do inimigo. Vá em paz, vá na força, vá na autoridade do Senhor Jesus. Crystal, você foi perdoado, restaurado, fortalecido, e agora é enviado como embaixador do reino dos céus. E se esta jornada de oração, do perdão à vitória, foi a resposta de Deus que o seu coração tanto buscava, se você sentiu o toque do Espírito Santo e recebeu pela fé a sua bênção, eu quero te fazer um último convite, um convite de celebração e testemunho. A melhor forma de selar o que Deus fez é compartilhando. Por isso, inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. Compartilhe esta oração completa com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. Seja a resposta da oração de alguém hoje. E por fim, como um ato profético, como um selo da sua fé, vá agora mesmo aos comentários e escreva bem grande, amém. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas a sua declaração de que está feito, de que você recebeu, de que a vitória é sua, no nome de Jesus. Lembre-se sempre, aquele que começou a boa obra em sua vida é fiel para completá-la. Agora nós nos levantamos como exército e declaramos proteção divina sobre a sua vida, sua família e seus bens. Nós ativamos, pela fé, a promessa do Salmo 91, porque você fez do Senhor o seu refúgio e do Altíssimo a sua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Nós declaramos que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Nós nos revestimos de toda a armadura de Deus, descrita em Efésios 6,
Cingimos os nossos lombos com a verdade da palavra. Vestimos a couraça da justiça de Cristo. Calçamos os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz. Tomamos o escudo da fé, com o qual apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Colocamos o capacete da salvação e empunhamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Assim, blindados e armados, nós declaramos que todo o plano do inimigo contra a sua vida, sua saúde, suas finanças e seu ministério está frustrado agora. Toda palavra contrária, toda seta lançada, todo laço preparado, nós desfazemos e declaramos sem efeito, no nome poderoso de Jesus. Anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, para te guardar em todos os teus caminhos. Você está debaixo da proteção do Todo-Poderoso. Este momento de intercessão e batalha é algo que fazemos juntos como um corpo, como uma família em Cristo. A sua luta é a minha luta. A sua vitória é a minha vitória. E eu quero que você saiba que você não está sozinho. Eu quero orar por você, especificamente, quero apresentar o seu nome e a sua causa diante do trono da graça. Por isso, eu te convido agora a um ato de fé. Use o espaço dos comentários abaixo e deixe ali o seu nome. Você pode deixar o nome da sua família ou de alguém por quem você está intercedindo em batalha. Não precisa explicar a causa, apenas escreva o nome. Oh, fazer isso, você está dizendo. Eu me incluo neste exército. Eu coloco a minha causa neste altar de oração. E eu me comprometo a, juntamente com nossa equipe de intercessão, orar por cada nome que for colocado aqui. Vamos formar uma muralha de oração impenetrável uns pelos outros, com esta autoridade que exercemos, e com a certeza da proteção divina. Nós agora mudamos o nosso foco da batalha para a celebração da vitória que já nos foi garantida. A guerra já está ganha. Jesus, na cruz, declarou: está consumado. Ele despojou os principados e potestades, e deles triunfou em si mesmo. Nós não lutamos para obter a vitória. Nós lutamos a partir da vitória de Cristo. E por quê? A vitória já é nossa. Podemos começar a profetizar, a declarar não o que os nossos olhos veem no natural, mas o que a nossa fé enxerga no espiritual. Prepare o seu coração, meu irmão, minha irmã, para a parte final da nossa oração. Não será mais um pedido, nem mesmo uma batalha. Será uma declaração profética de vitória, um decreto de bênçãos, um cântico de triunfo sobre a sua vida. Prepare-se para receber e tomar posse da herança que Cristo conquistou para você, meu amado irmão, minha amada irmã. Chegamos ao cume da montanha, atravessamos o vale do perdão, subimos pela trilha da entrega, descansamos nos prados da restauração, nos firmamos na rocha da declaração de fé e lutamos o bom combate na arena da intercessão. E agora, o que nos resta? Nos resta tomar posse da vitória. Este não é mais um momento de pedir, mas de receber. Não é mais um momento de lutar, mas de celebrar. Este é um momento profético, onde pela fé nós chamamos à existência coisas que não são como se já fossem. A fé, diz Hebreus 11, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. E porque cremos, nós declaramos não o que os nossos olhos naturais, limitados e muitas vezes pessimistas enxergam, mas o que a palavra de Deus, eterna e imutável, garante. Prepare-se para receber, para tomar posse, para ver a mão de Deus se manifestar de forma extraordinária em sua vida. Esta é a hora do seu milagre. Pela fé, nós declaramos profeticamente sobre a sua vida que a paz de Deus foi plenamente restaurada. Aquela ansiedade que te roubava o sono, aquela angústia que apertava o seu peito, aquele turbilhão de pensamentos que te atormentava, nós os declaramos subjugados e silenciados pelo poder de Cristo. Nós declaramos sobre você a promessa de Isaías 26:3. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. A sua mente está firme no Senhor. Portanto, a paz que guarda, a paz que governa, a Shalom de Deus, que significa plenitude, bem-estar e segurança, está estabelecida como a atmosfera do seu coração e do seu lar. Aonde quer que você vá hoje, você não levará preocupação, mas será um portador da paz de Cristo. As pessoas sentirão a serenidade que emana de você e glorificarão ao Pai. O Príncipe da Paz reina em seu coração. A batalha da mente foi vencida. O descanso de Deus é a sua porção hoje e sempre. Pela fé, nós declaramos profeticamente que a bênção do Senhor chegou e te alcançou. Nós cancelamos o espírito de miséria, de escassez e de dívida. E ativamos sobre a sua vida financeira, sobre o seu trabalho e sobre os seus negócios a aliança de prosperidade de Deus. Declaramos a promessa do Deuteronômio 28.
O Senhor te porá por cabeça, e não por cauda, e só estarás em cima, e não debaixo. Nós declaramos que você é o abençoado do Senhor. As portas de emprego que estavam fechadas, nós as declaramos abertas. As oportunidades de negócio que pareciam distantes, nós as declaramos próximas. A provisão para quitar todas as dívidas, nós a declaramos liberada. O Senhor repreende o devorador da sua vida financeira. Nós declaramos que a sua casa é um lugar de fartura. O Senhor abre sobre você as janelas do céu e derrama bênção sem medida. Você terá o suficiente, não apenas para si, mas para ser um canal de bênção para muitos. A unção de José, a unção para administrar e prosperar mesmo em tempos de crise, está sobre você. Você é próspero em tudo o que fizer, para a glória do nome do Senhor. Pela fé, nós declaramos profeticamente que a sua fé foi completamente renovada e acesa como uma chama viva. A dúvida, o ceticismo, o cansaço espiritual, a frieza que talvez estivessem se instalando em seu coração, nós os declaramos consumidos. Pelo fogo do Espírito Santo, nós declaramos sobre você a palavra de Romanos 10:17, que a fé vem pelo ouvir, e você ouviu a palavra de Deus. Essa semente da palavra germinou e produziu uma fé robusta, uma confiança inabalável. Volcanaua é mais um refém das circunstâncias. Você não é mais movido pelo que vê ou sente, mas pelo que a palavra de Deus diz. Declaramos que você tem a fé que move montanhas, a fé que anda sobre as águas, a fé que agrada a Deus, uma fé cheia de ousadia para crer no impossível, para orar orações audaciosas e para ver o sobrenatural de Deus se manifestar em seu dia a dia. O seu espírito está fortalecido, a sua esperança foi restaurada. Você está pronto para os desafios, não porque é forte em si mesmo, mas porque tudo pode, naquele que te fortalece. Pela fé, nós declaramos profeticamente que todas as cadeias foram definitivamente quebradas. Aquelas correntes de vícios, de maus hábitos, de pecados de estimação que te prendiam em ciclos de derrota e culpa, estão partidas em pedaços no chão. Volca Oliva, o Filho te libertou, e se o Filho te liberta, você é verdadeiramente livre. Nós declaramos que o poder do pecado foi quebrado sobre a sua vida. Você tem domínio sobre a sua carne pelo poder do Espírito Santo que habita em você. Declaramos quebradas as cadeias da opressão, da depressão, da tristeza crônica. O Espírito de alegria do Senhor te preenche. Declaramos quebradas as cadeias do ressentimento e da falta de perdão. O seu coração é livre para amar. Declaramos quebradas as cadeias de timidez e medo que te impediam de cumprir o seu chamado. Você tem um espírito de ousadia e autoridade. Caminhe na sua liberdade. Respire o ar da sua libertação. Você não é mais um escravo, mas um filho livre e vitorioso. A porta da sua prisão foi escancarada. Saia e viva a vida plena que Cristo conquistou para você. Agora, receba esta bênção final, esta palavra de envio que sela em seu espírito tudo o que oramos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor te levante o seu rosto e te dê a paz. Que aonde quer que você pise hoje, a bênção do Senhor te acompanhe. Que a presença do Espírito Santo seja tão real para você quanto o ar que você respira. Que a alegria do Senhor seja a sua força para vencer cada desafio. Que a sabedoria do alto guie cada uma das suas decisões. Que o amor de Deus te inunde de tal forma que transborde e alcance todos ao seu redor. Que você seja guardado de todo mal, protegido de todo acidente, livrado de todo laço do inimigo. Vá em paz, vá na força, vá na autoridade do Senhor Jesus. Crystal, você foi perdoado, restaurado, fortalecido, e agora é enviado como embaixador do reino dos céus. E se esta jornada de oração, do perdão à vitória, foi a resposta de Deus que o seu coração tanto buscava, se você sentiu o toque do Espírito Santo e recebeu pela fé a sua bênção, eu quero te fazer um último convite, um convite de celebração e testemunho. A melhor forma de selar o que Deus fez é compartilhando. Por isso, inscreva-se agora mesmo aqui no nosso canal, para que possamos continuar juntos nesta caminhada diária de fé. Compartilhe esta oração completa com pelo menos uma pessoa que você sabe que precisa de um milagre. Seja a resposta da oração de alguém hoje. E por fim, como um ato profético, como um selo da sua fé, vá agora mesmo aos comentários e escreva bem grande, amém. Que o seu amém não seja apenas uma palavra, mas a sua declaração de que está feito, de que você recebeu, de que a vitória é sua, no nome de Jesus. Lembre-se sempre,
aquele que começou a boa obra em sua vida, é fiel para completá-la.